Sejam bem-vindos mais uma vez e vamos a mais um estudo. Se a morte é um sono, como ensinam alguns grupos religiosos, por que Moisés e Elias falaram com Jesus no Monte da Transfiguração? A doutrina do sono da alma ensina que entre a morte e a ressurreição, os mortos ficam dormindo num estado de inconsciência. São os mortalistas. Os imortalistas acreditam que existe um lugar intermediário entre a morte e a ressurreição, ou no paraíso, o salvo, ou no Hades, os perdidos, conforme a parábola do rico e Lázaro. Este ensino tem mais fundamento bíblico, pois temos vários exemplos na Bíblia que nos prova isso. Apocalipse 6, verso 9, João viu os mártires da grande tribulação no céu. Apocalipse 7, verso 9, também João viu os mártires da grande tribulação no céu, a parábola do rico e Lázaro, e já os mortalistas, eles têm que descontextualizar, tirar o sentido literal do texto para ensinar uma coisa que não existe. A Igreja Adventista e as Testemunhas de Jeová ensinam que não existe consciência após a morte, que a pessoa fica num estado de inexistência até a ressurreição. Mas então, como explicar a transfiguração de Cristo quando falou com Moisés e Elias? Vamos ver o que diz a Bíblia. Elias não morreu. Até aí, tudo bem. Mas Moisés morreu. Não deveria estar dormindo ao invés de falar com Cristo? Se falou, é porque ele está vivo em algum lugar. A mãe do Adventismo, Ellen White, a profetisa do Adventismo, a detentora do dom profético do Adventismo, em Atos capítulo 2, diz que o Espírito Santo seria derramado sobre todos e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E eles dizem que só ela tem o dom profético. Então, esta mulher inventou que Deus ressuscitou Moisés para se adequar à falsa crença do sono da alma. Neste caso, Moisés está consciente no céu porque ressuscitou segundo o que ela disse para dar base ao sono da alma. Senão, cairia por terra o falso ensino deles. Ela disse isso no livro Primeiros Escritos, página 164. Veja aí. O que ela disse, o que ela inventou. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou ao céu. Eles dizem que Jesus e Miguel é a mesma pessoa, ou seja, Jesus é um anjo. Então, por que ela inventou isso? E já em Judas, capítulo 1, verso 9, cita apenas uma disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Na verdade, esses movimentos, eles distorcem a Bíblia. Quando não dá para distorcer, eles inventam na cara dura, que nem ela aqui. Judas, verso 9, não tem nada a ver. Lá não diz que Deus ressuscitou Moisés. Lá diz apenas sobre uma disputa pelo corpo de Moisés entre Miguel e o diabo. Só isso. Este argumento de Ellen White foi inventado para adequar ao falso ensino do sono da alma. Se Moisés não tivesse ressuscitado, então o ensino do sono da alma cairia por terra. Mas, além disso, este falso ensino dela entra em contradição com o que Paulo ensinou, que Jesus foi o primeiro a ressuscitar com corpo glorificado. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Se Moisés
foi para o céu ressuscitado, ele entrou lá com o corpo glorificado antes de Cristo. Neste caso, para o Adventismo, o primeiro a ser ressuscitado com o corpo glorificado é Moisés e não Cristo, como Paulo ensinou. Vamos ver o que Paulo disse e depois refutar o falso ensino de Ellen White que o Adventismo acredita. Paulo disse, 1 Coríntios 15, verso 20, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícia é primeiro. Jesus foi o primeiro morto a ressuscitar com o corpo glorificado e ir ao céu para nunca mais morrer. Agora, 1 Coríntios 15, verso 23. Paulo disse, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Pronto. Os que são de Cristo, os salvos, somente no dia da ressurreição dos mortos. E para o Adventismo, Moisés foi uma exceção, a ponto de tomar o lugar de Cristo. Então, você que é adventista, e você que não é, nem mexa com isso. Mas você que é, você escolhe o que Paulo disse ou o que Ellen White disse. Ela mentiu, ela inventou. Ellen White é a mãe e matriarca do Adventismo, que teve muitos ensinos errados, muitas bobagens, que somente o Adventismo acredita. Nem todos acreditam. Eu tenho um vídeo aqui do Rodrigo Silva duvidando de Ellen White, sabia? Eu tenho aqui um vídeo aqui. Então, o ensino dela, que Moisés ressuscitou, é falso. Ela inventou para se adequar à crença deles. Os ensinos do Adventismo são baseados nas falsas profecias de Ellen White e também seus falsos ensinos, e não na Bíblia. A Bíblia, para o Adventismo, é apenas um manual de consulta. É a mesma coisa das testemunhas de Jeová. A Bíblia, para eles, é um manual de consulta. Primeiro são os escritos de Ellen White e os escritos do corpo governante para as testemunhas de Jeová. Tem um ditado que diz, não existe nenhuma pessoa no mundo que se tornou testemunha de Jeová apenas lendo a Bíblia, porque os seus ensinos falsos não existem na Bíblia. E isso se aplica também ao Adventismo. Não existe ninguém no mundo que se tornou adventista lendo a Bíblia, porque o ensino do juízo investigativo não existe na Bíblia. Eles ensinam que em 22 de outubro de 1844, Jesus saiu do santo e foi para o Santíssimo e está lá revirando o papel para ver quem vai ser salvo. Lugar nenhum da Bíblia isso está escrito. Quem acredita nisso é porque leu nos livros de Ellen White. O decreto dominical também não existe na Bíblia. A ressurreição de Moisés não existe na Bíblia. A árvore do conhecimento do bem e do mal não existe na Bíblia. E mais uma infinidade de bobagens, tanto profecias quanto ensinos falsos, que não passam de bobagens. Né? Então, você que é adventista, a intenção do vídeo é que você largue a mão disso e fique só com o Evangelho. Você está sendo enganada. Ellen White te enganou e esses pastores remunerados da internet estão te enganando, porque eles vivem do seu dízimo, do seu dinheiro. Entendeu? É isso aí. A intenção não é ofender. Se alguém se ofendeu, é problema seu. Né? Mas a intenção não é essa. Obrigado, então. Dá um joinha se gostou. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo.